Olá, é com grande alegria que estou aqui para, junto com você, de maneira melódica, de maneira cantada, louvar ao Criador de toda a existência. Eu convido você a orar neste momento. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, recebe nosso louvor através de canções. Nós clamamos ao Senhor por cura sobre a nação brasileira, sobre a face da terra, pois só Tu és Deus. Em Ti nós confiamos as nossas aflições, em Ti descansamos e neste momento a Ti louvaremos em forma de canção. Por Tua graça. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, moçai formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cante, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A cada dia você pode, sim, você pode descansar e pode chegar diante do Senhor, assim como está escrito, no seu quarto, em secreto, e dizer: eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por sua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer eu te amo. Senhor, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Tu és a nossa esperança. Em ti podemos descansar em meio às tempestades. Pai, que agora a tua palavra venha aos nossos corações e que os nossos corações sejam como um solo fértil que gerem frutos dessa semente que será lançada através da tua palavra proclamada. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs, da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. É bom mais uma vez podermos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, procurar expor, procurar extrair do texto bíblico aquilo que Deus tem falado ao nosso coração nos últimos tempos e dividir isso com os irmãos
na esperança de que Deus também fale com vocês, que Deus também alimente vocês com a palavra, como nos tem alimentado. Gostaria de começar com uma oração nesse momento. Vamos nos dirigir a Deus e pedir a iluminação do Espírito para que nós entendamos o que Ele tem a dizer. Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos as Escrituras e buscarmos nelas, ó Deus, a Tua palavra. Dá, Senhor, uma palavra para o nosso coração hoje, uma palavra de consolação, de libertação, de exortação, de cura, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Meus irmãos, é muito difícil deixarmos de pensar no mundo de hoje, no contexto atual, sem concluirmos ou sem observarmos que vivemos dias de catástrofe, vivemos dias muito difíceis, vivemos dias em que a esperança acaba se esvaindo. Se formos sinceros conosco mesmos, e formos sinceros com a nossa consciência, nós não podemos negar que não estamos vivendo, não podemos dizer que não estamos vivendo num dos piores momentos da história da humanidade, da história do nosso país. Isso não tem a ver apenas com a pandemia, isso não tem apenas a ver com esse momento de coronavírus, de Covid-19. Vai muito além disso. Claro que nós não podemos fechar os olhos para as filas nos hospitais, para as enfermarias e UTIs, em que as pessoas vêm morrendo às centenas e às milhares todos os dias. Não podemos fechar os nossos olhos para as notícias que nos chegam da China, em que as pessoas estão morrendo sem oxigênio na rua, nas calçadas dos hospitais. Não podemos fechar os nossos olhos para o desemprego que tem graçado solto nas ruas do nosso país, para as pessoas que têm procurado as filas de distribuição de alimentos e cestas básicas para garantir pelo menos uma refeição por dia para si e para os seus filhos. Não podemos deixar de pensar nas guerras que têm assolado os países mais pobres do mundo. A guerra da Síria, há mais de 10 anos, matando milhares de pessoas todos os anos. Refugiados que de lá saem buscando segurança nos países europeus onde não podem entrar. E muitos milhares, então, que morrem no meio do mar. Mulheres, crianças, velhos. Nós, essa semana, nos defrontamos com o perigo de uma guerra catastrófica, com a Rússia se estacionando na fronteira da Ucrânia e ameaçando qualquer país do mundo que tentasse interferir no seu movimento militar com uma resposta pronta e, segundo palavras de Vladimir Putin, catastrófica. Os exercícios militares da China, no Mar da China, que colocam as nações do mundo todo em alerta, porque ali nós observamos a preparação para uma conflagração que pode desembocar numa guerra de proporções enormes, uma guerra de proporções nunca vista antes naquela região do mundo. O Brasil, com um altíssimo índice de desemprego, violência para todos os lados, violência doméstica, mulheres que apanham de forma selvagem dos seus maridos, violência contra crianças, crianças que são mortas dentro de casa pelos próprios pais, sem defesa, pornografia infantil, tráfico de mulheres, insegurança nas ruas, o fato de você sair de manhã para trabalhar e não saber se vai voltar com vida, ou o seu ente querido sai para trabalhar e você não sabe se ele vai voltar, porque a todos os dias nós vemos notícias de espancamento, de violência sexual e de morte nas ruas do nosso país. E poderíamos ficar aqui horas descrevendo uma situação melancólica pela qual está passando o homem moderno. Poderíamos falar de desgraça o tempo todo aqui. Mas o que nós precisamos perguntar, e creio que muitas das pessoas hoje que vivem esse contexto de desgraça está perguntando: e onde está Deus? O que Deus está fazendo?
Será que Deus é um sádico que está de braços cruzados, olhando para tudo isso e tendo prazer na morte, tendo prazer no desemprego, tendo prazer na violência, tendo prazer na fome? Será que Deus tem prazer em ver a humanidade batendo cabeça e caminhando para a autodestruição? Será que Deus realmente é um Deus de amor? Se Ele é um Deus de amor, por que Ele não intervém e não corrige essa rota da humanidade? Por que Deus então não intervém e acaba com a maldade do ser humano? Ou será que Deus até pode ser um Deus de amor, mas Ele não é um Deus poderoso? Ele ama e Ele até quer, mas Ele não consegue. Ele não tem poder para isso. Pior, será que Deus existe? Será que tudo isso não é uma evidência, não é uma prova de que Deus de fato não existe? E esse Deus todo-poderoso, esse Deus onipotente, onisciente do cristianismo, um Deus que ama a todos de forma incondicional, de fato não existe. Isso é a prova mais irrefutável de que nós não podemos contar com o Deus, porque esse Deus não existe. Eu gostaria de analisar com os irmãos hoje um texto da palavra de Deus que talvez sirva como uma resposta ou como uma intenção de reflexão, uma provocação de reflexão para responder ou para tentar responder a essas perguntas. E eu quero crer que depois de nós refletirmos sobre esse texto, nós vamos perceber que essas perguntas de fato não fazem o menor sentido. São uma maneira que nós, seres humanos, procuramos jogar sobre Deus a culpa dos nossos próprios atos. A humanidade quer jogar sobre Deus a responsabilidade pela desgraça na qual ela está envolvida e a desgraça que ela mesma criou. Vamos ao texto de Isaías, capítulo 1. Texto do profeta Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler partes do texto, então eu não vou ler o texto todo de uma vez só, porque nós vamos ter que voltar a ele várias vezes e eu espero que isso faça sentido no final da nossa reflexão. O texto de Isaías 1 começa: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías prega a Israel, especificamente ao reino de Judá, ao sul de Israel, durante o século VIII a.C., cerca de 750 e poucos anos antes de Jesus nascer. Israel estava vindo de um período de grande prosperidade. Judá havia experimentado nos últimos 100 anos muita prosperidade, riqueza, dinheiro, saúde. Nada faltava na mesa dos israelitas, nada faltava na mesa dos judeus, não faltava gado no pasto, não faltava gado leiteiro, não faltava plantação próspera, a terra dava tudo aquilo que nela se plantava, a chuva caía na época certa do ano. Ou seja, eles viveram um período de extrema prosperidade, de enriquecimento do povo. O problema é que, uma vez que eles chegaram nesse patamar de estabilidade e prosperidade, o povo começou a tirar os olhos de Deus e começou então a dedicar todo o seu prazer, a encontrar o seu prazer apenas naquilo que ele tinha, naquilo que ele tinha conseguido, no seu luxo, no seu dinheiro, na sua segurança financeira. Os reis Uzias e Jotão foram 2 reis piedosos, e no reino desses 2 reis é que Israel floresceu. O problema é que depois de Jotão, o filho de Jotão, Acás, assumiu o trono em Judá, e Acás foi um rei extremamente idólatra. Acás tirou o altar de Deus, tirou do lugar e mandou construir uma bacia de bronze no templo de Jerusalém para que ele pudesse oferecer os seus sacrifícios. E essa bacia de bronze ele pegou como um modelo do templo de um dos deuses da Síria. Diz a palavra de Deus que Acás chegou a oferecer um dos seus filhos como sacrifício, para ser queimado vivo, como sacrifício aos deuses da Síria.
Este é o nível da religiosidade a que chegou Acaz. E, paralelamente a isso, nós vemos então a decadência do reino de Judá. Aquilo que era o sinal total de prosperidade, a prosperidade daquele povo, a riqueza daquele povo, se esvaíram em poucos anos durante o reinado de Acaz. Então surge Isaías para chamar a atenção do povo, porque o povo estava vivendo a miséria agora. O povo antigamente próspero agora vive a miséria. Isaías então é levantado por Deus para apontar para o povo a razão da sua miséria. Isaías começa dizendo, versículo 2: ouçam céus, escute terra, o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a sua manjedoura e do seu proprietário, mas Israel nada sabe a meu respeito. Israel nada compreende. E ele continua: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor e desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Aí está a razão da desgraça. Isaías está dizendo: olha, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, sabe onde fica a manjedoura, sabe onde é que vai comer. Mas Israel não sabe de nada, ele é pior do que o boi, ele é pior que o burro, ele é pior do que o jumento, porque ele não sabe mais qual é a sua fonte de alimento e a sua fonte de proteção, que até pouco tempo ele entendia que era o Senhor, o Deus de Israel. Agora ele já não mais quer o Senhor. Eles abandonaram o Senhor e desprezaram o Deus de Israel. Eles o rejeitaram. E ao rejeitarem o Deus de Israel, eles passam a viver então um período agora de extrema carestia, pobreza, doença. A prosperidade acabou, a riqueza acabou, o dinheiro acabou, a saúde acabou. Agora é época de dor, agora é época de pobreza, agora é época de doença, agora é época de carestia, agora é época de seca. A primeira coisa que Deus faz nesse contexto é mandar contra Judá 2 reis, o rei de Israel e o rei da Síria. E eles cercam Jerusalém naquilo que se conhece na história como guerra sírio-efraimita, em que Efraim, que é também conhecido como Israel nas Escrituras, se une ao rei da Síria, e eles então tentam capturar Judá, eles tentam invadir Judá e ocupar o seu território. E nos diz a palavra de Deus que eles cercam Jerusalém e sitiam Jerusalém. Observe o versículo 7. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, Jerusalém, como uma tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Ou seja, Efraim e Síria invadiram Judá, sitiaram Jerusalém, acabaram com todas as cidades ao seu redor, só ficou Jerusalém, nos diz o texto, como uma tenda no meio de uma vinha. Só ela cercada, só ela completamente sitiada, pronta para ser agora conquistada pelos sírios e pelos efraimitas. A cidade antigamente rica, a cidade antigamente próspera, feliz, sossegada e tranquila, agora está sitiada, e o seu povo está morrendo. Observe os versículos 5 e 6. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? Olha a linguagem forte do profeta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados e nem tratados com azeite. A imagem é forte.
É a imagem de um corpo tomado de chagas, da cabeça até os pés, feridas abertas, sangrando, vertendo pus, sem qualquer tipo de tratamento. Essa é a imagem forte que Isaías usa para falar de Jerusalém, para falar de Judá, para falar do povo que abandonou o seu Deus, no momento em que era mais próspero e feliz, virou as costas para o seu Deus, e agora é um povo abandonado, ferido, machucado, esfolado e completamente sitiado. Continuando o texto, nós vemos a partir do versículo 10, como é que esse povo, diante dessa situação, tentou resolver o problema. Governantes de Sodoma, Isaías falando contra o povo, contra Jerusalém. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Olha, Deus chama o seu povo, Ele equipara o seu povo com Sodoma e Gomorra, que são dois ícones de pecaminosidade nas Escrituras do Antigo Testamento. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Por que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm na minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer oferta inútil. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, eu não consigo suportar as suas reuniões cheias de iniquidade. As suas festas da lua nova e as suas festas fixas eu odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu vou esconder de vocês os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as suas orações, eu não vou escutar, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Diante da situação catastrófica, o que o povo procura fazer? Ele procura tentar agradar a Deus. Parece que de repente cai a ficha. Não, nós abandonamos a Deus e estamos passando essa necessidade. Então agora vamos fazer o quê? Vamos voltar a agradar a Deus. E o texto diz que eles procuram então agradar a Deus através de um culto vazio, práticas religiosas vazias. Eles ofereciam sacrifícios, eles oravam, eles iam ao templo, eles jejuavam. Mas nada disso era suficiente para Deus. Deus deixa claro, olha, eu tenho nojo. São repugnantes, o seu culto é repugnante, eu não vou ouvir a sua oração, para de orar, eu não vou ouvir a sua oração, para de trazer oferta, eu nunca pedi sangue de touro, nunca pedi sangue de ovelha, de novilho, eu não quero, nunca pedi para vocês celebrarem as festas da lua nova, as festas fixas. Isso tudo para mim é um peso, é um fardo, é religião, é religiosidade vazia e que não compra o favor de Deus. Porque, como diz o texto lá no fim, as suas mãos estão cheias de sangue, as suas mãos estão cheias de sangue. E é este sangue que está nas suas mãos, é esse sangue que está nas suas mãos que acaba me afastando de vocês. O sangue na mão de cada um de vocês me afasta. O texto continua no versículo 16. Agora que Deus já deixou claro que Ele não está nem aí para a religião vazia do seu povo, né, que a desgraça que foi causada pelo próprio povo ao abandoná-lo não pode ser apagada com base numa religião vazia, Deus vai dizer, olha, qual é o problema de vocês? Especificamente eu vou dizer para vocês o que vocês estão fazendo de errado. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Versículo 21. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes, cheia de justiça e habitada pela retidão,
agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. O que Deus está dizendo para eles é o seguinte: olha, pouco me importa a sua religião, ainda que seja feita de acordo com os preceitos lá da lei de Moisés, bonitinho, redondinho. Não é isso que eu quero. Vocês não vão me comprar com rituais religiosos. Vocês não vão me comprar com preceitos humanos. O que eu quero, na verdade, é que vocês se arrependam. É que vocês se voltem para mim, não com rituais, mas que voltem para mim com prática. Com uma vida que, de fato, é o cumprimento da minha lei. Uma vida que, de fato, reflete o meu coração. E o que eu quero dizer com isso, Israel? Cuida do órfão. Cuida da viúva, cuida do estrangeiro. Observem o seguinte: viúvas, órfãos e estrangeiros pertenciam às classes mais vulneráveis, né, do povo. Era gente que não tinha nenhum tipo de apoio financeiro. Não havia previdência social naquela época. Os estrangeiros procuravam refúgio em Israel, fugindo da violência dos seus países, e se instalavam junto com os judeus. Mas muitas vezes eram discriminados pelos judeus, que se achavam mais importantes e melhores que os estrangeiros, então não lhes davam condições de serem assimilados na sua sociedade. Não lhes davam emprego, não lhes davam roupa, não lhes davam, enfim, eram marginalizados. Órfãos. Era muito comum que os pais morressem nas guerras. Aí, naquela época, tudo era conquistado com base na força, com base no braço. E muitos homens morriam nas guerras e deixavam seus filhos órfãos e as suas mulheres viúvas. E os órfãos e as viúvas não tinham também quem olhasse por eles. Não tinham quem olhasse por eles, não tinham quem os amparasse, quem os acolhesse. Por isso, eles pertenciam à categoria de pessoas mais vulneráveis daquela sociedade. Muito bem. Deus então está dizendo: olha, você vem aqui, você presta o seu culto bonitinho, legalzinho, redondinho, do jeito que está escrito lá na lei de Moisés. Mas não é isso que eu quero. Porque se você fizer tudo isso e você não cuidar da viúva, do órfão e do estrangeiro, o seu culto é repugnante para mim. Sai, não ore a mim. Não orem, porque eu não vou atender a sua oração. Porque em vez de você estar procurando viver uma vida reta comigo, você está procurando me comprar com uma religiosidade hipócrita. Se você quiser agradar o meu coração, então cumpra os mandamentos. Dentre eles, o cuidar daqueles que estão vulneráveis na sua sociedade. Porque enquanto você estava na prosperidade, gozando da sua riqueza e da sua saúde, havia aqueles que caminhavam na rua procurando um prato de comida e você virava a cara para eles. Você virou a cara para mim, você virou a cara para os pobres. E agora você quer me comprar com uma religiosidade que não serve para absolutamente nada, que para mim é repugnante, da qual eu tenho nojo. Os líderes de vocês são rebeldes, versículo 23, amigos de ladrões. Corrupção, totalmente corrupção. Líderes amigos de ladrões. Corrupção na liderança, corrupção no governo, corrupção naqueles que têm acesso ao poder. Né? Todos eles amam o suborno, andam atrás de presentes e não defendem os direitos do órfão, e não tomam conhecimento da causa da viúva. Ou seja, uma liderança corrupta, uma liderança que procura presentes, uma liderança aberta para todo tipo de suborno e que despreza a justiça a quem de fato precisa de justiça. Esse é o quadro de Israel. Esse é o quadro que Isaías está abordando. Um povo corrupto, um povo idólatra, um rei que ofereceu seu próprio filho em sacrifício humano, um povo que gosta de suborno, um povo que gosta de presente, e um povo que despreza os mais humildes. Despreza os mais humildes.
Vamos voltar um pouquinho para cá. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Lendo Isaías, o capítulo 1, escrito há cerca de 2.800 anos atrás, parece que nós estamos lendo um jornal do Brasil. Parece que nós estamos lendo um jornal qualquer em qualquer país do mundo moderno. Porque ainda hoje, o que nós mais temos são líderes corruptos, ladrões, que correm atrás de suborno. O que nós mais temos hoje é gente pobre, procurando um prato de comida. Se você vai a uma feira em São Paulo, você vê criança disputando prato de comida com cachorro na xepa. Esse é o nosso mundo. Nós não somos diferentes de Israel do século VIII antes de Jesus, século VII antes de Jesus. Nós somos exatamente assim. E nós procuramos agradar a Deus com uma religião. Os templos, há uma luta enorme para abrir os templos no meio da pandemia. Eu tenho absoluta certeza, me perdoe quem pensa diferente, e eu acho que muita gente vai criticar o que eu vou dizer, mas tudo que não se quer é abrir o templo para adorar a Deus. O que se quer é abrir os templos, sem falar na desonestidade de alguns, mas é porque pensa-se que somente se pode adorar a Deus no templo, ou somente se pode praticar a religião bíblica no templo. Então nós precisamos abrir os templos, porque se nós não abrirmos os templos, isso quer dizer que estamos sendo perseguidos, sendo tolhidos na nossa liberdade religiosa. Na verdade, esse é um momento em que o menos importante é o culto no templo. O mais importante agora é atender ao chamado da palavra de Deus de colocar em prática uma religião que não tem absolutamente nada a ver com a religiosidade do templo, a religiosidade do sacrifício, a religiosidade das ofertas. O que Isaías está dizendo àquele povo é que eles estão na desgraça, Deus não está nem aí para eles, se o que eles querem é ganhar o favor de Deus através da religião, porque, na verdade, a desgraça deles decorre do fato de eles não colocarem em prática a essência da religião bíblica, que é o cuidado com o vulnerável, e é a honestidade nas coisas de governo, é a honestidade na condução dos negócios, é o afastar-se do suborno, afastar-se do roubo, afastar-se da mentira. Então, a conjunção do suborno, do roubo, da mentira no governo, com o desprezo por aqueles que mais merecem atenção e que mais merecem a justiça, foi o que, de acordo com o texto bíblico, levou Israel para a desgraça. Mais do que simplesmente adorar outros deuses. O adorar outros deuses, na verdade, faz com que você se torne semelhante àquele outro Deus. E se aquele outro Deus te ensina a desprezar o pobre, o estrangeiro e a viúva, você vai fazer isso. O problema da idolatria é esse. Não é que Deus tem ciúmes de um pedaço de pau e pedra. É porque aquele que adora o pau e a pedra acaba se tornando exatamente como o pau e a pedra. E vai fazer aquilo que o pau e a pedra ensinam a fazer. Roubar, matar, destruir, desprezar, alijar, discriminar. Isso é o que estava acontecendo em Israel, como fruto da idolatria. Como fruto de Acás ter percebido ou ter procurado aprender uma outra forma de religião junto aos sírios. E então, tudo isso veio a reboque. Mas nós ainda podemos contar com a graça de Deus. Podemos contar com a graça de Deus. Note o versículo 24. Por isso, ou seja, em razão de tudo isso que nós dissemos, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Já parou para pensar o que é ter Deus como seu inimigo? Há um sermão de Jonathan Edwards que diz: dura coisa é cair na mão, pecadores na mão de um Deus irado. Perdoe. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Já parou para pensar o que seria ter Deus como seu inimigo? É o que o texto está dizendo. Deus está dizendo para o seu povo. Ele não está falando para os estrangeiros, não está falando para a Babilônia, para a Assíria, para o Egito. Ele está falando para Israel.
eu vou derramar a minha ira sobre os meus adversários e vou me vingar dos meus inimigos. Ele está chamando Israel de adversários. Ele está chamando os judeus de inimigos. E está prometendo ira. Está prometendo destruição. Porém, versículo 16. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. No meio de toda essa podridão, no meio de toda essa desgraça, de toda essa rebeldia, de todo esse pecado, Deus ainda está aberto a tratar o povo com graça e com misericórdia. Ele retarda a sua ira. Ele não derrama a sua vingança sobre Israel, assim como ele está dizendo que vai fazer. Antes disso, ele começa dizendo, venham, vamos conversar, vamos discutir. Ainda que o pecado de vocês esteja vermelho como escarlate, eu vou tornar branco. Vamos apenas sentar e conversar. Se vocês quiserem, versículo 19, se estiverem dispostos a obedecer, vocês já vão comer o melhor fruto dessa terra. Ou seja, eu vou devolver vocês para a época da prosperidade de novo, mas vocês têm que estar dispostos a obedecer. Eu estou aqui disposto, aberto para conversar com vocês. E se vocês conversarem comigo e aceitarem a minha proposta, e estiverem dispostos a obedecer ao que eu estou propondo, vocês vão voltar a ser prósperos. Porém, é a opção de vocês, versículo 20. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. A sentença final. Você tem a opção de voltar-se para mim ou se rebelar. Se você se voltar para mim, eu vou fazer com que você coma do melhor fruto dessa terra. Volte-se para mim e obedeça. Agora, se você não quiser, você vai ser devorado pela espada. Ninguém vai poder dizer que eu não avisei antes. Ninguém vai poder dizer que eu não falei nada antes. Você não vai ser pego de surpresa. Nós sabemos que Israel ainda passou por mais 100 e poucos anos antes de ser devorado pela espada da Babilônia. Porque nesse período alguns outros reis se levantaram, foram fiéis a Deus, outros se levantaram, não foram fiéis. E Deus foi segurando a sua espada, Deus foi segurando a sua ira, Deus foi segurando o seu desejo de vingança contra os seus inimigos. Ou seja, apesar de tudo, o que resplandece na palavra de Deus é a graça de Deus. Israel estava completamente ferido, machucado, feridas abertas e não tratadas. Procurava cambaleando, agradar a Deus com a sua religião vazia. Como se Deus fosse impressionável. Deus mostra para eles que o problema deles não é falta de religião. O problema deles é falta de obediência à sua palavra. É falta de amor. Você não ama o pobre, você não ama a viúva, você não ama o estrangeiro. Ou seja, você não ama o necessitado entre o seu povo. Pouco importa a sua religião, Israel. Pode ser uma catedral, pode ser um templo cheio de ouro, safira. Não me interessa. O que me interessa, Israel, é o amor, é o cuidado. E esse amor se traduz no cuidado. O que me interessa, Israel, é que você afaste seus governantes da corrupção. O que me interessa, Israel, é que você não viva mais para a corrupção. Que você não viva mais para o suborno. Para que você não viva mais para a mentira, para o roubo, Israel. Acaba com isso. Acaba com a falta de amor. Estende a tua mão para o vulnerável. E acaba com o roubo, com a corrupção, com a mentira. E então sim, você vai voltar a ser uma nação próspera. Você vai voltar a ser um povo que vai comer do melhor dessa terra. Eu te dou essa opção. Eu te dou essa oportunidade. Minha espada está erguida, mas eu vou segurar até o último segundo. Te dou a opção, te dou a chance. Meus irmãos, isso foi o que Deus falou para Israel. E eu não tenho absoluta dúvida, não tenho dúvida alguma que Deus ainda continua a falar a mesma coisa para o mundo moderno.
A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus não muda. E aquilo que Deus falou naquela época, Ele continua falando hoje. Deus não mudou. A graça de Deus nos alcançou e nos resgatou, mas isso não quer dizer que Deus não trata com juízo quando nós nos desviamos dessa graça. Aqui não estou falando do pecado individual, meu, seu, mas sim do pecado da humanidade. Existe uma dimensão de pecado que não é o pecado do João, da Maria, do Fernando. É um pecado do Brasil, é um pecado dos americanos, é o pecado da humanidade. E Deus, eu não tenho dúvida, está tratando a humanidade agora de acordo com o seu pecado. Pandemia, fome, violência, catástrofes naturais, tudo isso se aproxima muito do momento de desgraça que Israel estava vivendo ali na época de Isaías e que Israel iria viver ainda um século e meio depois, junto aos babilônios. Tudo isso que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo são evidências de que Deus está assim atento, que Deus está assim observando, mas que Deus não vai necessariamente se impressionar com a nossa conversa fiada. Deus não vai se impressionar com a nossa religião. Deus não vai se impressionar com a nossa teologia. Deus não vai se impressionar com a nossa doutrina. O que Deus faz, o que impressiona o coração de Deus, é um coração obediente e disposto a colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. A Bíblia é clara, não há necessidade de maiores divagações doutrinárias para que nós entendamos que o que Deus quer é que nós pratiquemos a misericórdia, vivamos a justiça. O que Deus quer é que nós levemos o Evangelho, não apenas de palavra, não apenas de culto, não apenas de estruturas eclesiásticas, não apenas de teologia, mas um Evangelho prático, que vai buscar naquele que mais precisa de Deus. Naquele que mais precisa de Deus. Vai buscar para ele, vai buscar ofertar a ele aquilo que Deus tem a dar para ele através de nós. Deus escolheu abençoar a humanidade através de nós. E quando nós não abençoamos ou retemos para nós a bênção que Deus nos deu para compartilhar com a humanidade, nós estamos cometendo o mesmo pecado de Israel. Corrupção, mentira, suborno, são palavras que ocupam 90% de qualquer jornal do Brasil hoje. Não vamos falar do quintal dos outros, vamos falar do nosso. Corrupção, suborno, violência, sangue. Nós não podemos fugir disso. Pobreza, desprezo, discriminação. Crianças. Nunca antes nós tivemos tanta notícia de criança sendo agredida fisicamente, psicologicamente, sexualmente. Criança sendo morta. Mulheres vulneráveis apanhando dos seus maridos, sendo desprezadas. Nunca antes nós vivemos um momento de tamanha insegurança nas ruas. Nunca antes nós vimos tanta sujeira em nível de governo. E aqui, governo, diga-se governo em todas as esferas, todos os partidos. Não tem esse negócio de corrupto e não corrupto, é tudo corrupção. Jesus foi claro, pelo fruto você conhece a árvore. Se o que nós estamos vendo é fruto de desorganização, instabilidade, violência, fome e doença, é porque a árvore está podre e acabou. Não é culpa de ninguém, é culpa de todo mundo, porque o pecado é coletivo. O pecado é nosso. É nosso pecado que está sendo exposto por Deus. Deus está trazendo à tona, como uma ferida aberta, Ele está apertando para trazer toda a nojeira que está lá dentro e mostrar para nós, seres humanos, a feiura e a profundidade do nosso pecado. Isso tudo que está acontecendo não é obra do acaso. Deus está deixando. É como se Deus estivesse segurando até aqui o trem, e o trem não quer ficar seguro, então Deus solta a mão. E o trem descarrila e vai embora. Caminha fora. É o que está acontecendo com a humanidade. Até agora Deus vem segurando. Até agora Deus vem apalpando aqui, acolá, segura aqui, segura lá. Deus está abrindo a mão. Romanos é claro. Paulo é claro na carta aos Romanos, capítulo 1. Porque abandonaram ou desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para fazer isso.
Ou seja, o homem abandonou Deus. Israel virou as costas para Deus e foi jogado na desgraça. O homem moderno virou as costas para Deus e está colhendo os frutos disso, vivendo no chiqueiro da desgraça. Deus está usando o seu juízo sobre a humanidade. Mas ainda há o convite da graça. Nem tudo está perdido. Existe o convite da graça. Venha, vamos refletir. Ainda que o pecado de vocês seja severo e grave, vermelho como a escarlate, vai se tornar branco como a mais pura lã. Se vocês quiserem me obedecer, venham, me obedecem, porque vocês vão comer do melhor dessa terra. Agora, se vocês não quiserem, é opção de vocês. Deus não vai forçar. Deus dá a opção. A gente escolhe de um lado ou escolhe do outro. E a humanidade tem feito a sua escolha século após século. Ano após ano, a humanidade vem coletivamente fazendo a sua escolha e vem coletivamente, então, colhendo os resultados, os frutos da sua escolha. A graça de Deus ainda está, a oportunidade ainda está aberta. O ano da graça do Senhor, como nos disse Jesus, ainda está correndo. Mas vai chegar um momento que Deus vai fechar a porta da graça. E aí não vai ter retorno mais. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, vamos nos apegar à graça de Deus. Olhar para a nossa vida, para ver se nós não estamos também, como Israel, nos desviando de Deus e colaborando um pouquinho que seja para a desgraça da humanidade inteira. Não apenas da nossa situação. O pecado é que nem o coronavírus. Ele contamina um, contamina o outro, daqui a pouco está todo mundo contaminado. O pecado é a mesma coisa. Ele vira uma pandemia. Vira uma doença global. Já não é mais uma doença individual. Isso é o pecado. A graça, o convite da graça está aberto. E vamos orar. Orar pela humanidade. Orar por nós, orar pela nossa comunidade, pelos nossos queridos. E orar muito pelo ser humano, pela humanidade. Porque, ao que tudo indica, o tempo está acabando. Ao que tudo indica, logo o Senhor vai falar, acabou. Agora eu vou tratar com os meus inimigos. Agora eu vou tratar com os meus adversários. É minha função, é sua função, é nossa função. Pregarmos o Evangelho. Chamarmos as pessoas para a graça de Deus. Expor a elas, nesse momento de tamanha crise, a palavra de Deus e mostrar, olha, não vai durar para sempre. A graça de Deus não vai estar disponível para sempre. Isso que você está vendo, isso que nós estamos vivendo, pode ser talvez os últimos dias, ou o começo das dores. Vai chegar um momento em que Deus vai fechar a porta. O noivo vai fechar a porta. E aquelas que não estavam, as amigas do noivo que não estavam prontas, as amigas da noiva, vão ficar para o lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, é preciso começarmos a pensar na justiça e no juízo de Deus, na oferta da graça e da nossa função de, ainda nesse momento da pandemia, assumirmos a nossa missão profética. Deus não vai mais levantar Isaías para falar com esse povo. Deus levantou a igreja. A igreja hoje exerce o mesmo ministério profético de Isaías. A nós nos cabe mostrar o que Deus está fazendo, o que Deus está pensando, e o que Deus vai fazer. E quais são as oportunidades e opções que Deus está dando para a humanidade e para todos aqueles que quiserem parar e prestar atenção em Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela repreensão da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até o presente momento o Senhor tem tratado com graça. A nossa vida foi alcançada pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque somente a Tua misericórdia nos livrou desse mundo, Senhor. Nos livrou dessa podridão toda. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos dê sabedoria para que nós mantenhamos os nossos olhos fixos no Senhor, para não desagradarmos o Senhor e para fazermos aqui, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito manda fazer, a Tua lei manda fazer. Cuidar daqueles, ó Deus, que carecem do Teu amor, carecem do Teu cuidado, os vulneráveis, Senhor,
aqueles que estão passando necessidades nesses momentos. Que nós possamos encarnar, ó Deus, o amor do Senhor Jesus e andar no meio desse povo, abençoando, pregando, curando, Senhor, libertando e mostrando a grandeza do teu reino. Oferecendo para eles, ó Deus, a opção pela graça ou a opção pela escolha própria deles. Mas que nós, ó Deus, tenhamos a consciência de que a nós nos cabe pregar o evangelho da graça, falando também do evangelho do juízo, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse mistério. Abençoa-nos, Senhor, nessa função. Em nome de Jesus. Amém.